Clube do Sommelier. Oferecimento. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. Olá, está no ar mais um programa Clube do Sommelier, seja muito bem-vindo. No programa de hoje eu vou abordar um dos temas mais importantes, uma ferramenta muito interessante para o conhecimento do vinho, que é a análise sensorial. Nós vamos dividir em 3 etapas, o módulo 1, 2 e 3 para ficar curto e mais cristalino, mais certo e mais correto para que você possa aprender. E essas 3 etapas, análise visual, análise olfativa e análise gustativa, uma das maiores e mais importantes ferramentas para o conhecimento do vinho. Para que serve, qual é o seu objetivo? E mais, uma entrevista com o Marcelo Copelo, que é o editor-chefe da revista Baco, que é uma revista nacional especializada em vinho, e também um palestrante internacional, que é essa figura, essa grande personalidade nacional, que faz palestras em Londres, em Portugal, na Itália, é trilingue e é uma figura realmente muito importante do nosso mundo do vinho a nível nacional. E o mais importante hoje é as dicas, os top 5, que são as dicas de vinhos da semana, mas especificamente para os enamorados. Amanhã, nesta quarta-feira, é o Dia dos Namorados. Muito importante e tem-se uma dificuldade para selecionar o vinho para esses casais. Geralmente 80% dos casais são muito jovens e cabe muitas vezes, naturalmente, a moça ou o rapaz fazer essa seleção de vinho para que agrade a ambos. Essa parte é difícil, mas eu estou aqui dando as dicas no programa de hoje de uma meia dúzia de rótulos interessantes em branco, tintos e espumantes para o Dia dos Namorados. O programa do Clube do Sommelier começa agora. Há milhões de anos atrás, o homem desenvolveu para a sua sobrevivência milhares de receptores dos diferentes sentidos, como por exemplo o visual, o olfativo, o gustativo e o tátil. Isso o homem, para a sua sobrevivência, desenvolveu naturalmente e é capaz hoje de ver através das cores centenas de tons. E também, no caso do nariz, do olfativo, milhares e milhares de aromas. E através da língua e das papilas gustativas e dos terminais na língua e na boca, os sabores mais diversos. Nosso tema de hoje, a análise visual, vem de uma matéria que é dividida em 3 etapas. A análise visual, a análise olfativa e a análise gustativa. São 3 etapas para que a gente possa aprimorar mais o entendimento do vinho. Então, nós começamos a avaliação da análise visual vendo e muito focado, 3 segundinhos dá para fazer a apreciação. Isso para as pessoas, os profissionais. Para o enófilo ou o iniciante, ou um enófilo mais avançado, 3 segundos dá para a gente perceber algumas situações. Quando a gente pega numa taça, já tem um vinho branco ou tinto, ou um vinho espumante, a gente vai fazer o seguinte exercício para formar a memória gustativa e perceber os tons e a concentração. Então, primeiramente, nós vamos ver a concentração do vinho. São 3 segundos, 5 segundos, a gente vai ver a concentração. Depois é muito importante o brilho do vinho, para que a gente possa, através do brilho, saber que o vinho é de qualidade também. Ele é uma comunicação visual para que a gente tenha esse conhecimento. Então, primeiro, a concentração do vinho, o brilho do vinho. Tá? Depois a gente circula a taça e vai observar os arquetes,
ou lágrimas, ou pernas. É o mesmo nome para três objetividades para a gente ver. O que são os arquetes ou lágrimas que a gente observa é uma coisa não tão importante, mas é muito importante para a nossa comunicação, saber se o vinho ele é mais alcoólico ou menos alcoólico, devido a duas substâncias contidas na parte interna da taça, onde tem uma tensão muito grande entre o álcool e a água. Portanto, um vinho que tem muitas lágrimas é um vinho mais alcoólico, principalmente se essas lágrimas forem estreitas, devido à tensão alcoólica nele contido, na taça com esse vinho que você selecionou. Se a lágrima for mais larga, é um vinho menos alcoólico, porque a água ela tem uma densidade menor e escorre mais rápido. Isso é só referente à lágrima. A concentração do vinho é muito interessante quando a gente analisa, porque um vinho que é mais clarinho, menos concentrado, provavelmente já está nos indicando que é um vinho tinto seco leve, nessa forma de interagir, de pensar, né? Após essa primeira etapa da análise visual, nós vamos ver a análise dos tons do vinho. Na verdade, o vinho ele nasce azul rocheado, ou tem um outro nome, vários nomes para esse tom. Por exemplo, a cor do vinho tinto, violeta. Então, azul rocheado, violeta é muito próximo. Então, quando você vê um vinho, selecionou um vinho, colocou na taça, que a gente vê esse tom, ele já está nos indicando que é um vinho muito jovem. E se é muito jovem, ele vai ser um vinho fresco, cujos taninos estão verdosos, aquele que amarra um pouco na boca, como banana verde. Lembra disso, né? Depois dessa cor, no outro vinho, né, o vinho ele vai passando do violeta para o vermelho, do vermelho rubi para o vermelho com tons alaranjados. Se ele é jovem, se ele está a caminho da maturidade, ou se ele está no apogeu e também no seu declínio. Isso nos favorece muito para uma análise dentro de um restaurante ou quando você faz uma seleção do vinho para a sua casa e degustar esse vinho. E agora, Marcelo Copelo com vocês.
E as dicas de vinhos que eu vou dar é focado no Dia dos Namorados. As damas, ela tem uma certa rejeição por vinhos muito tânicos, muito encorpado inicialmente. São pessoas muito jovens, entre os 18 anos até 26, então as dicas é mais focado em tintos seco leve e o espumante moscatel. Então vamos começar com o vinho branco que você encontra na loja especializada Grand Cru, na Marcianila da Conceição, que é o vinho branco seco, super leve e de aromas muito interessantes, que é o Eminá, de uma variedade de uva verdejo. E o outro vinho, que é um tinto, é o Embocadeiro Tempranillo, que é um vinho jovem, fresco, onde você deve colocar nas temperaturas não tão baixas. Então 18 graus para esse vinho é o que eu indico. E o próximo vinho você encontra na Delicasa Gourmet, final da Epitácio Pessoa, antes do Busto Tamandaré, que é o espumante da Silvânia Antônio Dias. Um espumante absolutamente nota 10. Tem aromas elegantes, sensual, muito indicado para essa data, que é o Dia dos Namorados. O terceiro vinho que eu indico é a Isla de Maipo, que é um Carmenere frutado, onde você deve colocar a temperatura de 18 graus, muita fruta sobre fruta, muito sensual, muito equilibrado e muito saboroso, que você encontra na Senhor Vinho, também na Avenida Epitácio Pessoa. Vai estar os créditos no rodapé da TV e tome nota, pega a caneta e corra para pegar esses top 5 para os Dias dos Namorados. E aqui eu vou indicar um dos vinhos mais interessantes também, que você encontra na Delicasa Gourmet, que é um Pinot Noir da Silvânia Antônio Dias. Então você tem um espumante Antônio Dias e tem também um tinto seco leve, muito sensual, tem um aroma muito intenso e ele é bastante frutado, redondo, macio, e o foco é nas damas, nas moças, que tem uma certa rejeição por determinados vinhos tintos. Então tem tintos muito interessantes que elas vão saborear. E o próximo vinho, esse vinho aqui eu indico por ser um espumante moscatel, que é pouco alcoólico, leve e também no aroma, no nariz, é muito frutado. Então, Rio Sol Moscatel você encontra na loja Baco Vinhos Finos. Finalizando, você tem a Ventisqueiro Clássico Merlot, que é um vinho redondo, equilibrado, é um tinto seco, leve, onde você vai desfrutar essa noite absolutamente saborosa. E também um Gran Reserva da Ventisqueiro Merlot, que é um vinho de maior qualidade, mas que você tem que tomar sempre colocando um terço na taça, na temperatura de 18 graus no máximo, não gelem muito, para não fechar os aromas e os sabores. Muito obrigado pela sua audiência. Todas as terças-feiras, programa Clube do Sommelier, às 22 horas, aqui pela sua primeira e única, Toda Nossa.
Você assistiu Clube do Sommelier. Oferecimento Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol.